bem-vindo, pastor Diego. A paz do Senhor Jesus. Dá uma saudação a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer estarmos mais uma vez aqui para falarmos do nosso todo-poderoso Deus, falarmos de Jesus. Amém. E a você que está nos assistindo, continue. Continua. Uma palavra vai compartilhando abençoada. também. Vai compartilhando. Compartilhe com seus amigos, nos grupos. É verdade. Fica aqui conosco, que Deus vai falar ao teu coração. Amém. Oh, glória. Glórias a Deus. Aqui um abraço aqui para Glaucia Moreira, lá de Goiânia, ela e toda a família, um abraço para você, Dona Almerinda, Jéssica, um abraço, Bruno, para toda aquela família linda que nós amamos muito. Deus levantou a Dona Almerinda para ser minha intercessora, e ela hoje mora no nosso coração, não só ela como toda a sua casa. Aleluia. E aí vai trazendo, né, a vizinhança, a Dona Francisca, um abraço, todo o povo querido de Goiânia, nós amamos muito o povo de Goiás. Aleluia. Jair Vieira, um abraço para você, Jair. Claudirene Castro, Deus abençoe. Ô Polaco, que saudade. Essa semana nós falamos, eu e a minha esposa falamos para ir lá fazer uma visita para vocês, para Marta e toda a família que nós amamos muito. Essa semana ainda nós vamos dar um jeitinho de aparecer aí para dar um abraço para vocês. Glória a Deus. Daniele, a Dani, um abraço para você, Dani, Deus abençoe. Um abraço para Dani que mora, ela trabalha em Itupeva e mora em Americana. Deus abençoe. Um abraço para ela, um abraço para Dona Luzia, um abraço, receba nessa noite a cura, receba um milagre, receba a transformação, que o Senhor te tire desse hospital e te leve para o conforto da sua casa. Deus abençoe. Um abraço para Jaque, para o Lucas, Deus abençoe todos os filhos, toda a família abençoada nesse novo tempo. Deus abençoe. Pastor, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para a gente conversar hoje sobre Jesus, ela está aí no livro de Hebreus, Hebreus, no capítulo 4, somente um verso, Hebreus 4, e o verso 12 que diz assim, Hebreus 4, 12, que diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Presta atenção, a palavra de Deus é viva. E diz assim, ela é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 cortes, que corta na ida e corta na volta. E penetra até o ponto de dividir a alma do espírito. Você sabe que uma das coisas mais difíceis do mundo é dividir, é separar a alma do espírito. É difícil, porque a alma, ela é espiritual, ela é imaterial, não é tocável. O espírito também. Já o corpo, nosso corpo é carnal. Então, a ponto de separar duas coisas que são espirituais, é difícil. É difícil. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, ela consegue fazer isso. Glória a Deus. Palavra dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nessa noite eu quero conversar contigo, pastor Diego também, nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Aleluia. Sabe, pastor, eu sirvo ao Senhor há 17, vai fazer 18 anos. E essa aqui é a minha primeira Bíblia. Aleluia. É a minha primeira Bíblia. E essa Bíblia está bem encostada porque ela está bem gasta, viu? Bem gasta, sabe do quê? De ler, de anotar, de escrever, porque o que é santo é a palavra de Deus. Então, ontem, enquanto a minha esposa esperava numa fila interminável de 4 horas, eu tinha tempo, eu resolvi dizer, eu vou comprar uma capa. Aí eu fui lá numa loja, que agora estão abertas, né? E comprei um papel adesivo, né? Eu disse, eu vou reformar a minha Bíblia. E essa Bíblia que tem 18 anos, eu reformei ela, eu disse, vou trazer ela ativa de novo. Glória a Deus. Vou trazer ela ativa de novo. Sabe por quê? Porque
a palavra de Deus é assim, quando você abre a palavra de Deus e Deus fala contigo, eu tenho o costume de marcar, olha aqui, ó, 26/9/2011. Aleluia. Eu abri, revelou e uma pessoa confirmou para mim, missionária Juliana, lá de Itacaré, na Bahia. Essa madrugada eu estava orando, e Deus falou justamente sobre isso, sobre uma visão que Deus me deu em setembro de 2011. Aleluia. Então, o que eu quero falar? Você precisa ter uma Bíblia, você precisa ter a palavra de Deus no seu coração. No seu coração. Porque, como a gente vê, antigamente tinha esse costume de abrir uma Bíblia e deixar ela lá na estante aberta, o Salmos 91. A palavra de Deus, ela não é para estar somente exposta. O que mais, onde ela tem que estar? Nosso coração. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nosso coração. E quando a gente lê, pastor, quando a gente pratica ela entra dentro do coração. Eu sempre oriento que a gente tem que grifar, escrever. Porque quando você está grifando na palavra, na Bíblia, você está guardando dentro do seu coração. Então, como que eu posso ter uma vida transformada? Que jeito? Através do quê? Da palavra do Senhor. Da palavra de Aleluia. Deus. Da palavra de Deus. Você já teve experiência de ler um texto e Deus falar contigo? Várias vezes. Várias vezes. E um dos que mais nos chamam também a atenção, que ela escreve no livro de Jeremias, primeiro Jeremias, que ela é no começo do chamado de Jeremias. Jeremias, ele não conhece ainda, ele não é conhecedor naquele momento da palavra. Mas eis que o Senhor, ele diz para Deus: Senhor, eu não conheço a palavra, eu ainda sou uma criança. Né? E Deus, no capítulo 5, ele fala para Jeremias assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Aleluia. E antes que saísse da madre da tua mãe, te santifiquei, por nações te dei por profeta. Ei, amados, a vocês que estão assistindo a gente nesse momento, a palavra, ela é viva e ela fica cravada ao teu coração. Aleluia. Independente se você ainda não é conhecedor da Bíblia Sagrada por inteiro, mas a palavra qual você tem aí, que seja o Salmo 91, que seja o Salmo 23, que são os mais conhecedores. Ei, Deus está dentro do teu coração, porque é a palavra viva que te fortalece. É ela que te levanta. E é engraçado que Jeremias, mesmo por tudo que ele passou, o seu chamado, tudo isso que Jeremias ele suportou, mesmo ele tendo que ir para o calabouço, ele jamais deixou de fazer, jamais negou a palavra do Senhor. Então só para complementar, hoje é quarta, no domingo eu pregava sobre Josué. Aleluia. E quando Deus chama a Josué e dá um encargo para Josué substituir Moisés. Como é que você vai substituir alguém que falava face a face com Deus? É fácil? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Fácil. Olha Deus falando com vocês aí, amados. Mas quando Deus chama e ele dá uma missão, ele cumpre. Aleluia. Foi difícil para Jeremias? Foi. Mas Deus anulou a promessa? Não. E o que Deus falou para Jeremias? Eu coloco na tua boca as minhas palavras. E quando Deus chamou Josué, o que Deus falou para Josué? Não te aparte de você o livro dessa lei. Aleluia. E nela medita. Quando que medita? Aleluia. Dia e noite. Glória a Deus. Aleluia. Noite. Sabe, eu às vezes acho que eu sou meio maluco, né? Às vezes, é verdade, eu sou meio doido. Porque no frio desse inverno, quem que acorda 2 horas da manhã para orar? Aleluia. 2 horas da manhã para orar e depois vai estudar a palavra de Deus. Eita glória. Ainda bem que a minha mulher preparou um cantinho lá no meu quarto, né? Com uma poltrona, com um cobertorzinho. Glória a Deus, aleluia. E essa madrugada tinha mais um abajurzinho. Não, ela preparou tudo. Minha esposa é uma bênção na minha vida, né? E essa madrugada, pastor, eu abri aqui numa revelação que Deus me deu em setembro de 2011. E aí eu comecei a orar e eu dizia: Deus, se o Senhor vai fazer o que o Senhor escreveu aqui, o Senhor me dá um sinal. Glória a Deus. E eu tava
de joelho dobrado, no meu cantinho ali de oração, na madrugada. De repente tocou o telefone fixo em casa, né? Glória. 2 horas da manhã toca o telefone fixo em casa, você já imagina sempre o pior, né? Você tinha pedido um sinal, né? Mas você já imagina o pior, sair correndo para pegar o telefone para atender, né? Um telefone fixo tocar essa hora, a gente se imagina, algum parente morreu, porque quem poderia ligar essa hora? Aí não era nada, atendi, não era nada, era engano. Mas aí quando eu acordei novamente às 5 e pouco da manhã para orar novamente, depois que eu dormi, aí o Senhor falou: você pediu um sinal? Eu te dei. Glória a Deus. Aleluia. Você não pediu um sinal? Você estava dobrando os joelhos? Me dá um sinal que o Senhor está comigo aqui. É um sinal. É um sinal. Sabe, a palavra de Deus é viva. Você está falando de Jeremias, pastor? Jeremias passou lutas terríveis, mas ele nunca desistiu de fazer o quê? Pregar a palavra de Deus. E Jeremias pregava para quem? Para o rei. É fácil pregar. Aleluia. E interessante também das promessas, né, que saem da boca dos profetas na nossa vida. Eu quero dizer para você que está nos assistindo que a Bíblia nos fala que passará céus e terra. E terra. Mas o próprio Jesus disse. Jesus dizendo: vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. É tanto que, voltando lá em Josué, a Bíblia ela fala que o primeiro encontro que Deus teve com Josué foi dizendo que o servo dele havia morrido. Mas as promessas teriam que se cumprir. Moisés morreu, mas as promessas se cumpriram. Ele fala: Moisés, meu servo é morto. Agora pega esse povo e passa esse Jordão. Você entra na terra prometida. Ei, você que está nos assistindo, olha, Deus manda te dizer, as promessas que Ele fez para a tua vida, todas elas irão se cumprir. Verdade. A palavra ela é viva, ela vivifica a nossa vida. Eu quero dizer para você não desistir daquilo que Deus não desista. Prometeu. Porque quem decretou foi Deus. Verdade. Por mais que você não tenha, às vezes, até ficado entristecido porque não chegou o tempo. O tempo é do Senhor. Mas as promessas irão se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, você que está assistindo aí, você tem promessa de Deus. Aleluia. Se não tivesse, não estava assistindo. Glória a Deus. Estou falando, porque aqui muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eita glória! Porque estão aqui nesse momento é porque são escolhidos do Senhor. E a única pessoa que pode impedir de você receber a tua promessa, de você receber a tua bênção, é você mesmo. Só você pode. Nem Deus, nem o diabo. Ninguém pode impedir de você receber a tua bênção. Porque a palavra que Deus deu para você, Ele não volta mais atrás. É palavra de rei. Palavra de rei não tem mais volta. E se Ele prometeu, o Senhor é responsável por cumprir. Falando de Josué, era difícil. Era difícil. Um povo que não tinha experiência de guerra, adentrar. A primeira cidade que ele, quando passaram o Jordão, era Jericó. Uma cidade murada, lá nas alturas. Intransponível. Era um gigante. Quantas vezes você que está me assistindo, você não tem gigante diante de você? Mas se Deus falou, se Deus prometeu, o gigante cai. O povo de Deus passou o Jordão. Quando chegou, os sacerdotes botaram o pé no rio. O rio que descia a corredeira normal voltou a subir. É Deus. É Deus. O mesmo Deus que abriu o mar. Aleluia. 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 E voltou o rio segundo a palavra. Às vezes, o povo de Deus teve que rodear o Jericó, cantar. Então, às vezes, você vai ter que cantar. Aleluia. E depois de 7 dias rodando, eles cantaram. Aí no último dia que eles fizeram, gritaram. Às vezes você precisa gritar: Deus, olha aqui. Aleluia. Fala comigo. Glória a Me Deus. responde. Aleluia, Senhor. Aleluia. Então tem hora de você orar. Aleluia. Tem hora de você falar com Deus. Glória tem a Deus. hora de você louvar. Aleluia. Mas tem hora de você gritar: Senhor, Aleluia. a ti clamo. Aleluia. A pessoa que mais clamou quem foi? Davi. Se você ler os Salmos,
Se você começa ali do Salmo 6, 7 em diante, e vai até o 13 ao 18, ele, como é que eu vou dizer? Ele explana o sofrimento dele. Glória a Deus, aleluia. A ponto dos Salmos 22, o próprio Senhor Jesus usa as palavras de Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Mas quando você clama, o que acontece? As portas se abrem. Aleluia! As grades e as correntes, elas se quebram, os cadeados. Verdade. Ei, lembra em Atos, quando Paulo e Silas estavam Verdade. presos com as suas mãos, suas pernas. Nesse momento você pode estar se sentindo assim, amarrado, mãos atadas, sem ter uma solução, sem ter uma saída. Você olhou para a esquerda, está tudo fechado. Você olhou para a direita, está tudo fechado. Ei, é o seu momento de adorar, é o seu momento de glorificar. Deus está mandando, abra a tua boca, profeta, abra a tua boca, varoa. Deus quer te usar nessa terra. Deus quer fazer você canal de bênção. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Paulo e Silas estavam lá. O que eu falei? Tem momento de orar, tem momento de clamar, tem momento de gritar, tem momento de adorar. Eles estavam presos. Aleluia. Mas o espírito estava solto, estava livre. Ei, quem sabe? As coisas estão fechadas, Aleluia. mas o céu está aberto sobre Glória a sua Deus. casa. Aleluia. Paulo e Silas estavam presos, Aleluia. algemados, Aleluia. mas o espírito estava solto. E eles começaram a adorar. E quando adoraram, deu um terremoto. As portas se abriram, as cadeias se romperam, Glória a Deus. caiu as algemas e eles foram livres. Aleluia. Livres. Glórias a Deus. É isso que Deus quer. Mas você tem que declarar a palavra. Pare de murmurar. Pare de duvidar da promessa de Deus. Escuta. Glória a Deus. Quando você duvida da promessa de Deus, você rejeita o próprio Deus. Verdade, Deus. Glória a Deus. Salmo 119, verso 49, e diz assim, o Salmo 119 é o Salmo da palavra de Deus. E o verso 49 diz assim: lembra-te da promessa dada a teu servo, pela qual me tens feito esperar. Mas e vem as aflições. Aí o verso 71 diz assim: foi bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse a tua palavra, os teus decretos. Aleluia. Glórias a Deus. A bênção chega na moleza ou chega no sofrimento? Como que chega a bênção? A gente sempre fala que nós temos que ser provados, né, para ser aprovados na presença do Senhor. Verdade. Quero dizer para você não desanimar. É verdade. Não desista. Verdade. Sabe o ditado que nós usamos aqui, nós humanos, que a vida é como uma roda gigante? É. Ei, Deus está te tirando lá de baixo para colocar você lá em cima. Aleluia. Deus vai te sustentar lá em cima, porque o seu verdade. momento chegou. É verdade. A sua hora chegou. Você achou que ia viver o quê? A vida toda, o tempo todo lá embaixo? Não. O que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. O que Deus quer para a tua vida, olha, creia nisso. O que Deus quer para a tua vida, você não tem noção, não tem ciência do que Deus faz pelos teus. Mas para isso, Deus vai te tirar da onde? Da tua zona de conforto. É verdade. Deus vai te tirar da onde? Da tua cama, dessa coberta quentinha. E vai te colocar em situações, por quê, pastor? Porque é nas situações onde nós somos provados para serem aprovados. É nas dificuldades que faz o quê? Nos impulsiona para perto de Deus, nos aproxima dele. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ninguém vai amadurecer sorrindo, não. É verdade. Ninguém cresce sem sofrimento. Aleluia. Ei, o que você está passando? Aleluia. O que você está passando neste momento, você está sendo provado para ser aprovado pelo Senhor, meus amados. Quando a gente era criança e doía os músculos, doía os ossos, a gente ia reclamar com a mãe dizia assim: ai, mãe, tá doendo. Aí dizia: porque você está crescendo. É desse jeito. Mãe, tá doendo. Não, tá doendo porque você está crescendo. Viu? Se está doendo, é porque você está crescendo. Aleluia! Não acontece nada na sua vida sem a permissão de Deus, viu? Não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem a permissão do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Se Deus te chamou, Deus te escolheu, Ele declarou a palavra dele sobre a sua vida, Deus vai cumprir. Aleluia. Mas é na bênção? É sem sofrimento? Não, tem que passar pelas lutas.
Mas a luta não é para te matar. Sabe esse gigante que está diante? Colocou um gigante diante de Davi. Para que colocou o gigante? Para levar Davi para o trono. Aleluia. Está entendendo? Mas presta atenção no gigante. O gigante foi lá no vale de Elá. O povo de um lado, o povo de Deus do outro. O gigante foi até o vale. Davi foi até o vale. Os dois se encontraram lá. O gigante começou a rir de Davi. Ué, me trouxeram um menino aí, 17 anos. Metade do tamanho dele, tinha 3 metros, o outro metade, 1,60 m. Eu falei assim, não tem homem aí, me trouxeram esse menino. Enquanto ele ria, enquanto ele não dava bola para Davi, Davi foi na direção dele e com uma pedrinha derrubou ele, com a mão de Deus. Aleluia. Não interessa o tamanho do gigante que você tiver. Se você tiver com a palavra de Deus do seu lado, você vai vencer. Aleluia. Você está entendendo? O que Davi disse do gigante? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o Deus vivo? Aleluia. Sabe, quem vai contra você não está indo contra você, está indo contra o Deus que você serve. Glória a Deus. Aleluia. Verdade. Não temas. Não temas. Declare a palavra, por isso que eu gosto da palavra. Sabe, Isaías, falou em Isaías 41, diz assim que não temas, porque eu estou contigo. E eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se indignarem contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Mas como você vai se fortalecer se não declarar a palavra na sua vida? Aleluia. É verdade. E como que eu vou ter esse conhecimento de Deus? Estudando a palavra. Aleluia. Declarando. O que Jeremias aqui falou? Ele falou, Deus, eu sou tão pequeno, tão jovem, eu não conheço. Aí o Senhor falou, eu coloco nos teus lábios as minhas palavras. Aleluia. E ele foi corajoso. Ou ele foi desistiu? Ele desistiu? Em nenhum momento. Foi lançado no calabouço. Mas desistiu? Passou, mas momento nenhum. Ei, deixa eu falar algo aí para vocês. As coisas você pode não estar entendendo nesse momento. Talvez você fale assim, mas estou servindo a Deus e está difícil e estou aguentando e não estou conseguindo aguentar. Ei, deixa eu te falar algo para você. Para que Deus ele venha operar na tua vida, é necessário que você passe por essa situação. É verdade. Daniel, para que Deus fechasse a boca dos leões e Daniel fosse honrado, ele teve que ir para a cova. Para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego, para que Deus operasse a maravilha do milagre sobre a vida deles, eles tiveram que ir para a fornalha. José teve que ter sido acusado, foi preso, foi caluniado, foi para a prisão, mas Deus honrou. Ei, toda promessa tem um tempo de espera. É verdade. Toda promessa tem um tempo de espera. Verdade. O segredo é confiar. O segredo é descansar no Senhor. Verdade. E como eu descanso? Na palavra. Meditando a palavra. E declarando. Né? Declarando. Tem que declarar a palavra. Aleluia. Se eu leio aqui, ó, olha aqui, ó, abriu aqui, Salmo 139. Olha aqui no Salmo 139 diz assim: os teus olhos me viram. Os olhos de Deus me viram. Aleluia. A substância ainda informe. Não estava formada. Informe quer dizer sem informação. Aleluia. Então quer dizer, Deus me viu quando eu estava no ventre da minha mãe. Está escrito aqui. Não estou inventando nada, está escrito. Os teus olhos me viram ainda a substância informe. E no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Já existia. Aleluia. Sem nenhum deles faltar. Meu Deus! Aleluia. O dia de hoje já estava escrito para você. E já estava escrito que você é mais que vencedor em Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Pai. A tua história já está escrito. E você é vencedor. Glória a Deus. Você nasceu para vencer. Glória a Deus. Ah, mas a situação, o mundo, a crise, a pandemia, não sei. Não sei. Só sei que tem um Deus que está acima de tudo isso e que Ele abençoa justamente no meio da crise, no meio da adversidade, no meio da pandemia, no meio de tudo errado, da crise mundial. Ele te levanta para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E Deus sempre vai levantar pessoas
para te dar A força. a força Verdade. necessária Os que anjos. você precisa. Como Os anjos são pessoas, são anjos do Senhor. Aleluia. Porque lá em Isaías 43, até tivemos uma oportunidade, Isaías no capítulo 43, quando Deus reforça para o povo que Ele estaria conosco a todo tempo. E no versículo 13 que Deus fala, operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus na tua vida? Quem? Se Ele está dizendo que ainda que te formasse eu te conheci, Deus Ele conhece você antes mesmo de se formar e sabe o que vai acontecer na tua vida. Não fique triste, não se desespere. Deus sempre vai levantar pessoas para lhe ajudar, vai colocar anjos, vai colocar pessoas de Deus para poder te dar essa injeção de ânimo, essa força que você necessita para continuar. Está difícil, tá? Pastor, você não passa por dificuldade? Eu passo, todos nós passamos. Mas sabe como que nós vencemos? Com a palavra do Senhor. Lendo ela e declarando. Eita. Lendo e declarando. Olha o versículo que nós abrimos aqui. Porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. Assim como é vivo o nosso Deus. Assim como é vivo o nosso Jesus. O Deus que nós servimos não está morto. Ele está vivo. Aleluia. E assim a palavra, como diz em João 1, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Aleluia. Quando você lê a palavra aqui e declara ela, você está declarando o próprio Jesus na sua vida. Aleluia. Não é isso? Com certeza. Aleluia. Verdade. Aleluia. E nós temos que ser boca de Deus nessa terra, profetas do Senhor. Você for lá em Lucas, no capítulo 9, primeiro, você vai ver que Jesus ele reuniu ali os seus 12 discípulos. E deu-lhes o que? A divindade, dividiu entre eles que através do nome de Jesus, que é a palavra, nós poderíamos profetizar, nós poderíamos curar através do nome de Jesus, abençoar. Ei, nós estamos aqui para profetizar e abençoar a tua vida. Dizer para você continuar, para você voltar para o arado, para você voltar para o mar. Lance a tua rede, aleluia. Não pare, não desista. Não desista, não. Siga adiante. Aleluia. O Senhor está contigo. Eita Deus maravilhoso, aleluia, Pai. Ele falou para Josué, para encerrar: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Aleluias. Jesus disse quando ressuscitou, encontrou seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eita glória, aleluia. Mas e como que eu recebo essa bênção? Lendo a palavra e declarando ela. Aleluia. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. A tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. E a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. E ela está entrando na sua vida e na sua casa nessa noite. Que o Santo Espírito de Deus penetre na sua alma, no seu coração e de vida, e que possa ser cheio do teu Espírito e da tua graça, e que a partir de hoje um novo tempo inicie na sua casa e na sua vida. E eu profetizo que o mal não vai chegar, que a peste não vai chegar, e que a bênção, a prosperidade, a multiplicação de Deus estará na sua casa, na sua vida, na sua despensa, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Glórias a Deus. Glória a Deus, Glórias aleluia. a Deus. Obrigado, pastor Diego. Deus abençoe grandemente a sua vida. Glórias a Deus. Aleluia. Eita, Deus tremendo. Olha que Deus abriu aqui, ó. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. A palavra de Deus se cumpre na sua vida. Amém? Prepara aí o seu copo com água, nós vamos orar agora e consagrar, porque também está na palavra de Deus a bênção da água. A Bíblia diz assim. A Bíblia diz assim, vai preparando o copo com água, e até que você prepara seu copo com água para nós orar, eu quero aqui cumprimentar umas pessoas aqui. Alexandro, Deus abençoe.
A Josidete, um abraço, irmã Josidete, lá de Carapicuíba. Deus abençoe. Davi, Fernando, Davi, saudade, Davi, tá voltando. Um abraço para você, Fernando, um abraço para Manu. A Manu tá linda, né? Deus abençoe. Isabel Lustosa, lá de Natal, irmã Isabel, Deus abençoe. Missionária Gracione, minha linda, meu amigo Danilo, meus irmãos em Cristo, nós tivemos aí domingo de manhã, no primeiro culto, drive-thru, lá no nosso querido amigo pastor Marinho, pastora Larissa, parabéns, lá juntamente com os nossos filhos, a banda Cristo Rei, foi tremendo, uma manhã com Deus maravilhosa, e vai ter de novo nesse sábado, às 17 horas. Vai ser bênção. Meu amigo João Pescador, Deus abençoe. Um abraço para você, João. Você mora no nosso coração, mas me deve os peixes. Não te esquece, estou aqui esperando. Ó, tô com vontade de comer peixe. Traz os peixinhos aqui. Deus abençoe, tá? Estou esperando. Um abraço, meu amigo. Um abraço para Denise. Denis, Deus abençoe. Meu querido filho Guilherme do Prado, Deus abençoe. Alessandro de Jesus, Deus abençoe. Um abraço para todos. Cristina Guzmão, lá da Bahia, um abraço para Cris. Deus abençoe. Preparou o copo com água? Então eu quero orar pelo copo com água para você. Tem alguém enfermo na sua casa? Tem alguém que não dorme à noite? Escuta. Tem alguém que tem problema de vício, de alcoolismo? Tem alguém que tem problema de droga, de crack, de outras drogas, de cigarro? Eu quero que você consagre esse copo com água e você dá para essa pessoa beber. E se ele não quiser beber, você bota na comida, bota no café, aonde for, bota uma porçãozinha, né? Bota um pouquinho, tá? Pode pôr, consagra essa água, põe na comida, põe no suco para todo mundo beber, aonde você colocar, não tem problema nenhum. Um pouquinho só já vai ser o suficiente e você vai contar um milagre. No próximo culto você vai escrever aí, eu recebi a bênção. Olha, nós tivemos muito milagre aqui já com um copo de água. Pessoas que tinham problema de coluna foram curados, mulher com fluxo de sangue foi curada, e tantos testemunhos que têm sido enviados, que creram no poder de Deus. Porque a Bíblia diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele, o Senhor, abençoará o vosso pão. É para suprimento, para prosperidade, para abundância da sua casa. Abençoará o vosso pão e a vossa água. A água é para tirar, e tirarei do meio de vós todas as enfermidades. É promessa de Deus. Porque essa água aqui, Jesus diz, é aquele que beber da água que eu lhe der. Então você imagina que essa água que você tem na mão, quem está te dando de beber agora é o próprio Senhor Jesus. Aleluia. É Jesus que está te dando essa água. Porque Jesus diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas jorrará dentro de si uma fonte para a vida eterna. Jesus diz em João 7, 37, 38, diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der passará da morte para a vida. É palavra de Deus, não sou eu que estou falando não. Palavras do Senhor Jesus. Então essa água que você tem na sua mão, é o próprio Senhor Jesus que está te dando a água do milagre. Pai, nós consagramos a Ti essa água. Que o Senhor declare, Senhor, que cada vida nesse momento que tiver o copo de água na mão, receba a cura, receba o milagre, receba a libertação, receba a bênção, receba a multiplicação e seja livre do mal, livre da enfermidade, livre do Covid, livre da peste maligna, livre de câncer. Cura o câncer agora, por esse poder eu declaro a cura em nome de Jesus. Amém? E beba dela todos a água e receba o milagre. Glórias a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Orar. Glória a Deus. Tem sido um tempo maravilhoso. Hoje nós recebemos uma palavra abençoada. Quero